1 Samuel capítulo 11. Nós estamos estudando Samuel, tem sido muito bom. E eu estava pensando, acho que o pastor Felipe pensa a mesma coisa, né? Como é que a gente vai fazer para fazer nas sequências das mensagens alinhamento com a temática da Santa Ceia? E eu não quero pular os capítulos, eu quero continuar nos capítulos. A sequência é muito importante. É uma história um pouquinho complexa, mas o Espírito Santo vai nos iluminar para a gente entender essa passagem. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: eu farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes, Gileade, lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará os bois de todo aquele que não seguia a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, havia 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vinde, pois, os mensageiros, e anunciando aos homens de Jabes, Gileade, nome da cidade, estes moradores se alegraram. E disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. E sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Uma história longa, linda, que tem muitos paralelos com a nossa vida. Você pode sentar, vou pedir à minha esposa o óculos, e eu vou pedir a alguém da mesa de som para tentar colocar essa caixa aqui um pouco para mim, para que eu possa ouvir melhor, porque eu estou sentindo que está tendo eco aqui. Eu preciso ouvir melhor aqui a minha voz para que eu não grite. A ideia é essa, para que eu seja ouvido e que eu não venha gritar, para que os irmãos não fiquem com dores no ouvido. Vamos trabalhar 1 Samuel, capítulo 11. Essa é uma história muito interessante e de muita curiosidade e que requer um conhecimento de geografia bíblica. Está conosco aqui a nossa professora de geografia bíblica, que nos deu aí uma boa aula no ano passado na Faculdade Batista. E é impossível, muitas vezes, estudar a Bíblia sem conhecer a geografia. E é por isso que muitos de nós, não estou falando você, mas eu estou falando os evangélicos, às vezes eles não são muito pacientes na hora da exposição bíblica. O grande perigo de uma pregação expositiva é você se distrair. É você não focar o raciocínio da pregação. Eu dizia ontem para os jovens que o nosso culto é racional. Ele trabalha com a razão. A emoção vem no pacote.
Mas toda pregação bíblica, ela deveria ser expositiva. Ela não deveria ser temática. De vez em quando dá para pregar uma pregação temática. Mas a boa pregação bíblica, ela é expositiva. Ela expõe o texto. Na hora de expor o texto, é fundamental conhecer e identificar os personagens, os locais e o enredo, naquilo que nós chamamos de roteiro da história. Saul já tinha sido coroado rei. E agora nós temos a batalha dos amonitas que tentam atacar o povo de Israel. A cidade aqui mencionada, vamos logo trabalhar sobre quem é Naás. Veja o versículo 1. Naás, o significado, se você entrar no Google, é um nome terrível, serpente. Ele era o rei de um povo chamado Amon. Você consegue buscar no seu imaginário e no seu repertório evangélico, bíblico, quem é Amon? Amon era filho de Ló com uma de suas filhas. Um grande pecado de incesto que Ló, bêbado, induzido por uma de suas filhas, as duas engravidaram dele através da embriaguez. Uma vai gerar Amon, outra vai gerar Moabe. Esses dois irmãos vão se tornar inimigos de Israel durante todo o Velho Testamento. A cidade de Amon, a terra de Amon e a terra de Moabe estava na fronteira do rio Jordão. A leste, Amon e Moabe. E a oeste, a terra de Canaã, separada pelo rio Jordão. Ali no rio Jordão, na fronteira, havia uma cidade chamada Jabes, Gileade, bem próxima a Jericó. E aquela região de Jabes, Gileade, era uma cidade que pertencia à meia tribo de Manassés. Era uma região de fronteira. Portanto, Jabes, Gileade, era uma das cidades de Israel, da terra de Canaã, que, quando houve a divisão das terras, foi estabelecido, era o povo de Israel. Israel tinha 12 tribos. Israel agora tem um rei, e a função desse rei é guardar as fronteiras, é governar a nação inteira, as 12 tribos unidas e coesas. E a tentativa do inimigo é invadir território que não lhe pertence mais e tentar fazer aliança com uma cidade chamada Jabes, Gileade. Essa cidade, Jabes, Gileade, ela vai aparecer pela primeira vez, uma história muito interessante que você precisa entender para entender o texto. E eu quero pedir perdão por dar todo esse arcabouço, mas a gente precisa entender e buscar lá na história do livro de Juízes o que aconteceu. Agora mesmo os Estados Unidos e até o Brasil vivem momentos de polarização, um país dividido e correndo o risco de uma guerra civil. Guerra civil aconteceu na terra de Israel nos dias de Juízes. 11 tribos se uniram para destruir a tribo de Benjamim. Uma guerra civil, irmãos destruindo irmãos. A tribo de Benjamim havia pecado de uma forma terrível. Deus ficou irado com aquela tribo, mas foi um caso que você pode ler e deve ler em casa no capítulo 20. Uma mulher foi violentada sexualmente e foi violentada por vários homens numa única noite, na porta da casa. E a estratégia do livro de Juízes é que alguém pegou o corpo dela e esquartejou, cortou em pedaços e separou por todas as 12 tribos de Israel. E a história vai tentar mostrar esse juízo de Deus e aí o momento em que as 11 tribos se levantam para destruir a tribo de Benjamim. Quando eles fizeram essa matança, essa guerra civil cruenta, algo aconteceu de levantamento de dados. Hoje você consegue levantar pelo GPS do seu celular. Os governantes estão tentando nos controlar pelas redes de celulares, para saber quem saiu, quem estava em casa e fora de casa nesse período da pandemia. Naquela época não tinha isso. Foi feito um levantamento. E lá em Juízes, capítulo 21, vamos abrir rapidamente, Juízes 21, uma cidade não subiu. Uma cidade não foi participar dessa matança. No capítulo 21, verso de número 8. E disseram,
há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém, vamos ler juntos, verso de número 8, eis que ninguém de Jabes, Gileade, viera ao acampamento, à assembleia. Se você ler em casa a continuação da história, todos os homens de Jabes, Gileade foram mortos. Só sobraram 400 mulheres solteiras. Os solteiros que estão aqui, take it easy. Fiquem tranquilos, vocês vão casar. Essas 400 mulheres solteiras foram privadas, poupadas e não morreram. E agora, o que vai fazer com essas 400 mulheres solteiras? Eles trouxeram depois da matança e elas se casaram com 400 homens da tribo de Benjamim, que restaram. Os homens que não foram mortos na tribo de Benjamim, da grande matança, a tribo que foi o alvo das 11 tribos para destruir aquela tribo de Benjamim. E veja que interessante, de onde vem o apóstolo Paulo? Escola bíblica, qual era a tribo de Paulo? Benjamim. Já pensou se a tribo de Benjamim fosse extinta? Paulo não teria nascido. Uma guerra civil, instalada, irmãos contra irmãos, da mesma pátria. Jabes Gileade vai ter a oportunidade de recomeçar a sua história, porque essas 400 mulheres vão se casar com 400 benjamitas. Como Deus é um Deus de misericórdia. E a história da tribo, ela vai se reerguer, mas um detalhe, era para ela ter subido àquela cidade e participado da matança. Era uma guerra. Eu sei que alguns de vocês já devem estar preocupados. Como é que o pastor está dizendo que eles teriam participado da matança? Você já estudou a história de Tiradentes? Vai ler a história de Juízes 20 e você vai ver a prática da perversão sexual, de outras áreas, de várias perversões que eu não posso falar, porque hoje a gente não pode falar certas coisas, que o YouTube nos trava e eu não posso entrar em detalhes. Mas se você perceber, o que aconteceu ali pela tribo de Benjamim foi de uma grande ira de Deus. E essa matança era simplesmente uma forma de trazer penalidade. E como na casa do livro de Juízes, na história do livro de Juízes, o livro de Juízes, como já foi dito aqui, era a casa da mãe Joana. Não havia rei. Cada um fazia o que bem queria. É assim que termina o livro de Juízes, capítulo 21. Veja o verso 25, vamos ler em voz alta. E naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E nós precisamos orar muito isso pelo Brasil, porque tem poderes aí interferindo no outro poder para quebrar o Brasil. Os três poderes, que deveriam estar harmonicamente dialogando pelo Brasil, está parecendo a casa da mãe Joana. E nós precisamos orar. Mas isso é outra história. O capítulo de Juízes 21 fala que a cidade de Jabes Gileade não participou. Só que agora, décadas depois, a Jabes Gileade, a cidade, está em apuro. E ela está numa linha divisória entre a terra de Canaã e a terra dos amonitas. Os amonitas eram inimigos de Israel. Se você voltar mais ainda no livro de Juízes, capítulo 11, um juiz chamado Jefité destruiu o rei dos amonitas daquela época. E os amonitas não estavam alegres e satisfeitos, porque foram derrotados pelos israelitas em Juízes, capítulo 11. E agora, Naás, que se chama serpente, é o mentor e diz, eu vou atacar a cidade de Jabes Gileade. E o mais interessante é que Jabes Gileade, que é uma cidade israelita da época, vai se render à proposta dos amonitas. Para não serem atacados pelo inimigo, Jabes Gileade diz, nós vamos fazer aliança contigo. E o título dessa mensagem é o serviço do Senhor como o corpo de Cristo e o perigo das alianças com o inimigo. Cuidado com as alianças. Cuidado com o inimigo nas linhas de fronteiras. A linha é tênue.
Jabes de Gileade está numa linha divisória. E o que nós aprendemos aqui é que lá no livro de Juízes ainda, esse povo Amon era um povo gerado pelo gravíssimo pecado. Volta comigo para Juízes, 1 Samuel, capítulo 11. Os amonitas adoravam um deus chamado Milcom. E Milcom é o deus que é chamado Moloque. E Moloque era o deus que pedia crianças vivas para serem mortas. Sabe como é que Moloque recebia as crianças? Elas eram colocadas em uma mão, era uma imagem semelhante à imagem do Cristo Redentor, com as mãos assim abertas. E a criança era colocada ali para ser queimada viva. Por diversas vezes, crianças foram queimadas a Moloque, o deus dos amonitas. Em 1 Reis, capítulo 11, verso 1, diz que até Salomão se corrompeu politicamente em alianças com estes povos, com estas nações. Os amonitas eram aliados políticos e militares. E eles se levantaram contra Israel durante o Velho Testamento. Aqui eu abro um parênteses. Cada vez mais as nações do planeta estão legalizando o aborto. Recentemente a Argentina chegou a anuir e colocar como lei o aborto para as mulheres grávidas praticarem. Que Deus tenha misericórdia dos Estados Unidos, uma nação de berço puritano reformado. Que Deus tenha misericórdia do nosso país vizinho, Argentina, e que tenha misericórdia do nosso país, Brasil. E você que está aqui na igreja, que é jovem, cresça com esse pensamento. No Salmo 139, quando nós estamos sendo gerados ali o corpo, o salmista disse: o meu corpo ainda era informe, quando o Senhor já me tecia ali dentro e me deu vida no ventre da minha mãe. Para o direito, para o nosso ordenamento jurídico, você só existe quando nasce. Mas para a biologia, o feto não é prolongamento da mulher. O feto é um ser vivo, separado por uma placenta. E não é à toa que a minha esposa é A positivo, A negativo. Não, B positivo. Eu não sei mais nem o sangue dela. B positivo, que eu sei mais o meu. E o sangue da minha filha, A positivo. Então, como é prolongamento se tem sangue diferente, tipo sanguíneo? Isso desmantela a tese de que o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Não. O corpo, o feto não é, o corpo é meu. Essa é a tese que muitas dizem. Entretanto, o feto não é prolongamento. Cuidado com essas discussões. Então veja, Moloque está bem contemporâneo nos dias de hoje. E lembremos que um grande rei, filho de Ezequias, chamado Manassés, ganhou de Fidel Castro, governou em Israel 55 anos. E ele queimou seus filhos a Moloque, no território de Israel. Amonita é isso. E eles se levantam. E agora, não é Amon e Naás que faz a proposta. Quem faz a proposta é o povo de Jabes de Gileade. Vamos fazer aliança contigo. E é terrível, queridos, quando perceber que aquela cidade não tinha força para enfrentar o inimigo. E chegaram a propor ficar sob o poder dos amonitas e o governo dos amonitas, fazer aliança com o inimigo, ao invés de se levantarem para resistirem o adversário e o inimigo. Esse é o perigo da igreja no meio do século 21, no início do século 21, levada por uma apostasia, fazendo concessões aos amonitas, ao invés de buscarem em Deus forças para resistirem às propostas do inimigo. O capítulo de número 11, verso 1, diz assim: subiu Naás amonita e sitiou a Jabes. Ele fez um circo na cidade. E disseram todos os homens de Jabes. Veja o que eles disseram. Não foi Naás que falou. Foi o povo que falou. Não foi o povo amonita que falou. Foi o povo de Jabes, Gileade, que falou. Faz aliança conosco. E te serviremos.
A proposta era terrível. Eles estavam dispostos a sacrificar os seus bens e a sua própria liberdade em troca de um povo idólatra, pagão e corrupto. As lições que nós aprendemos desse texto são 5. E a primeira lição é: cuidado com as alianças com o inimigo. Veja, a frase é muito incisiva: faze aliança conosco. Faça aliança conosco. Sabe o que diz em Efésios? Em Efésios não, em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O diabo é o nosso adversário. Ele está em derredor, mas os anjos de Deus estão ao nosso redor. Ele é muito sutil. A serpente, Satanás, não é chifrudo, vermelho e garfo tridente. Paulo diz em Coríntios que Satanás, ele vem como um anjo de luz atacar a mente da igreja pela sedução, fazendo propostas para que eu e você venhamos a ceder os territórios que Cristo já conquistou na nossa vida. Você tem a bebida como fraqueza, você não pode sentir o cheiro da cerveja, do uísque, do vinho, cai fora. Tapa o nariz e corre. Quando José do Egito foi atacado pela mulher de Potifar, que queria ter relações sexuais com ele, ele não ficou lá contemplando a lingerie dela e perguntando: bonita a lingerie. Não, ele não amarrou o espírito de sensualidade, ele correu. Porque com o diabo a gente resiste, mas com a carne nós corremos e batemos perna. Cuidado com aquilo que é fraqueza. Cuidado, igreja, cuidado, pastores, cuidado, líderes, com aquilo que é fraqueza. A começar de mim, a começar de você, nós podemos cair. Essa cidade, Jabes-Gileade, está na fronteira, fazendo concessões de territórios, de liberdades que foram conquistadas por Josué na travessia da terra de Canaã. Ela era uma cidade próxima a Jericó. Não se pode procurar um acordo com o inimigo, mas resisti-lo firmes na fé, sendo vigilantes, sóbrios. E esses gileaditas de Jabes-Gileade estavam prontos a sacrificar tudo que Deus lhe dera, em troca de não serem incomodados pelo inimigo. Quando você olha para o Estado de Israel atual, por que Israel está tendo tantos problemas? É que se você olhar para desde o renascimento do Estado de Israel, houve homens de peso, até mulheres, que foi primeira-ministra de Israel. E quando olhamos para alguns ministros, primeiros ministros de Israel, com exceção desse que está presente, os que vieram anteriormente, sabe o que eles fizeram? Concederam territórios aos palestinos, em troca de paz. Israel começou a ceder territórios físicos que foram conquistados na guerra de Yom Kippur, em 1967, e em outras guerras, que eles tomaram a terra que era deles, que eles ficaram na diáspora 2000 anos, e eles voltaram. E fizeram um acordo, e a ONU autorizou, em 1947 e 48, que aquelas cidades ficariam com Israel. E depois a ONU, sempre a dona ONU, fazendo pressão para Israel ceder os territórios. E alguns primeiros ministros, em troca de paz política, cederam os territórios. E hoje você tem que entrar em Israel. Quando você for a Israel, não se assuste, você vai encontrar os jovens mais bonitos, meninas e meninos, porque lá as mulheres também servem às forças armadas. Com armas. Em todas as cidades, principalmente Jerusalém, para guardar as fronteiras. Porque em troca de paz, eles fizeram um acordo que não deveria ter sido feito. E é o que Jabes-Gileade está fazendo, acordos com o inimigo, que a igreja não pode fazer com a carne, o mundo e o diabo.
A segunda lição que nós aprendemos aqui é que precisamos entender que somos um só corpo. Diga isso, somos um só corpo. Nós acabamos de cantar. E que a ofensa a um é ofensa a todos. Quando o teto da igreja Renascer caiu em São Paulo, eu vi líderes dizendo bem feito. Quando o bispo da Universal foi preso, eu vi líderes dizendo bem feito. E quando nós conhecemos a Bíblia, o livro da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, em um dos livros do Velho Testamento, Deus vai usar o profeta Naum para dizer: por que tu dissestes bem feito, quando Babilônia atacou o teu irmão? Agora, juízo virá sobre ti, porque tu dissestes bem feito para o teu irmão. Era a hora lá atrás, o capítulo 21, Jabes Gileade deveria ter subido com as outras tribos para fazer juízo contra Benjamim. Deus sabia que Benjamim não seria destruída. Deus trouxe uma punição. É lógico que Deus não queria, na sua soberania, que aquela tragédia acontecesse isso. Mas um estupro de esquartejamento de uma mulher que teve o seu corpo violentado sexualmente por vários homens em uma só noite. O corpo dela foi esquartejado em 12 pedaços e colocado nas 12 tribos de Israel. Que horror! E Deus vai trazer juízo. Jabes Gileade deveria ter ido. Jabes Gileade deveria ter ido, mas ela foi individualista. E há muitos que só pensam em si mesmos. Líderes e igrejas locais e irmãos. E é esse Deus que tem marcado a sociedade contemporânea chamada individualismo. É o contrário do coletivo do corpo de Cristo, que nós precisamos estar unidos e juntos em dias de guerra e de batalha. Jabes Gileade não subiu, deveria ter subido. A dor que ela vai enfrentar, causada por se arrancar o olho direito, olha só a proposta do verso 2, vocês vão se assustar agora. Veja o versículo 2. Porém Naás, o amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Imagina, ela quer fazer uma aliança com os amonitas e o rei Naás está dizendo o seguinte: ó, eu aceito a aliança, eu topo, com uma condição. Eu vou vazar, eu vou cegar o olho direito de vocês. Só que na lei judaica já estava escrito que nenhum soldado podia ir para a guerra com o olho cego. E ter um olho tapado para ir para a guerra, pelo amor de Deus, como é que você vai avistar o inimigo? E seria uma humilhação. Veja a proposta de Naás. Eu aceito, vou vazar os olhos de todos os homens aqui, vocês vão para a guerra, e eu vou humilhar a nação de Israel. E todo o exército de Israel será envergonhado entre as nações. Sabe o que o inimigo quer? Pegar um jornalista, uma mídia e encontrar uma falha em um pastor, em uma igreja, sujar e passar por toda a televisão para dizer que toda a igreja de Cristo é aquilo que o Brasil está vendo na tela. Acabamos de ver uma pessoa que foi acusada, e eu não acompanhei o processo, mas alguns estão dizendo que ela é culpada de ter concordado com a morte do marido, uma deputada. Escândalos que acontecem aqui e ali, e as pessoas dizem: é a igreja de Cristo. Deixe que os de fora digam isso, mas que eu e você não venhamos a falar isso, porque o advogado da igreja é Cristo. E se ela errou e pecou, que ela se arrependa. E se as provas estão aí, a igreja não deve convidar para cantar em lugar nenhum. Que venha a verdade. E se essa pessoa tiver sobriedade, ela, e pode ser eu ou você, tenhamos bom senso. Não vamos nos expor. Não é hora de postar nada em rede social. E me parece que está postando e dizendo que está tudo bem, quando na verdade está sendo guardada por um fórum privilegiado
como deputada federal, mas deveria buscar a sobriedade, porque o corpo de Cristo está sendo difamado e sujo em Israel. É a história da Bíblia. Por isso que a Bíblia é contemporânea. E nós precisamos pensar como um corpo. E veja, o inimigo elabora com cuidado essa proposta, porque se todos ali vão ficar cegos, como é que esses homens vão defender no exército a guerra e eles vão ganhar? Pelo contrário, vão ser envergonhados. A segunda lição é essa: nós precisamos entender que somos um corpo, mas lá atrás Jabes de Gileade não foi, Jabes de Gileade não subiu, Jabes de Gileade ficou atrás, não foi ajudar a punição de Benjamim. E quantas vezes nós não somamos com o corpo de Cristo? A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. A Bíblia diz que nós devemos ter compaixão daqueles que precisam de compaixão. A Bíblia diz que nós devemos ajudar os necessitados. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos enfermos. A Bíblia diz que nós devemos lembrar dos presidiários, como se nós estivéssemos presos com eles. Nós somos um corpo, nós não fazemos coisas na igreja, serviço, para ego, para nós mesmos, é para o corpo. E precisamos dar suporte aos nossos irmãos. A terceira lição que aprendemos aqui é que o exército inimigo apostava na desunião do povo de Deus. O exército inimigo estava apostando, olha, vamos desestabilizar esse povo, porque nós vamos acabar cegando todos os soldados de Jabes de Gileade e vai ser um estrago, porque eles vão para a guerra e eles vão ser envergonhados no exército de Israel. Vamos trazer desunião entre esse povo. O que é mais interessante é que Romanos 12, 11, 13, que a irmã Beatriz leu, diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. É interessante que quando eles souberam dessa notícia, de que eles teriam seus olhos vazados, graças a Deus que eles não disseram, nós aceitamos. Ainda bem que tem gente sábia. Porque o verso 3 diz que os anciãos, vai para o verso 3, os anciãos, de cabelos brancos, de Jabes, de Gileade, lhe disseram, concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Eles pediram 7 dias antes de assinar o contrato. Dá para pensar. E aí o versículo 4 diz que eles trouxeram a notícia para a cidade onde estava Saul, Gibeá, verso 4. E relataram este caso ao povo. E aí veja o verso 4. Todo o povo chorou. Só que esse povo que chorou, só chorou, não fez nada. Então não adianta só chorar. Tem gente que só chora. Eu conheci uma pessoa no meu estado que a mãe morreu, o pai morreu. E não fez nada, não foi atrás de correr do caixão, só ficou chorando. Os parentes que foram correr atrás e o filho único chorando. Ah, se eu tivesse lá. Eu disse, meu querido, vamos tomar logo um Rivotril, um Lexotan, um Vitasay, porque você vai tomar prumo, porque morreu. É o seu filho, é o seu pai. Como é que ele vai ser sepultado? Não, eu estou chorando. Às vezes nós choramos, mas nós precisamos investir em dinheiro, em missões, pela situação do missionário. Às vezes você não pode investir dinheiro, mas você ora. Às vezes você não pode investir em dinheiro, mas você pode dar um telefonema, falar com aquela pessoa, você vai dar um suporte. Você vai mover as águas. Esse povo chorou, e por incrível que pareça, eu não estou aqui defendendo Saul. Eu não sei quem é que vai pregar o capítulo 13 lá da rebeldia de Saul. Acho que sou eu. Porque até aqui Saul está ótimo, Ele está trabalhando lá com os bois, procurando os bois, antes eram as jumentas, agora ele está ocupado, procurando os bois. E ele tomou a notícia, chegou na cidade, por que o povo está chorando?
Não, você não soube, vossa majestade. O Amon fez uma proposta que vai vazar os olhos de todo o povo de Israel, dos soldados do exército de Israel. E Saul se levantou debaixo da ira de Deus, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele disse, não, Deus vai tomar providência. Olha como nós precisamos de líderes que tomem providência, que tomem a frente. Os presidentes da república de hoje, eles mandam os seus soldados irem para a guerra, mas eles não vão para a guerra. Alguém viu o George Bush, pai e filho, indo para a guerra? Alguém viu o Bill Clinton indo para a guerra? Estão lembrados das guerras do Iraque, das guerras do Kuwait? Eles ficaram na Casa Branca. Mas os reis do Velho Testamento, do povo oriental, iam para a guerra. É fácil mandar os soldados e ficar aqui. Saul, olha aqui uma coisa boa. Semana que vem eu falo mal dele. Brincadeira. E diz o capítulo de número 11, e aí vem no versículo de número 6 e 11, e é o quarto ponto que eu trago aqui. Deus nos capacita e nos dá estratégias para vencermos os inimigos. O inimigo queria afrontar o exército de Deus. E diz o verso 6, e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras. Que palavras? Vai para o verso 5. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou, que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, e quando ele ouviu estas palavras, ele acendeu-se sobremodo a sua ira, e ele tomou uma junta de bois, cortou em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel. Esse era, acho que, de lá da Paraíba. E ele diz no verso 7, assim se fará os bois de todo aquele que não seguia Saul, e ele já põe no caminho, e Samuel. Samuel nem estava lá, e Samuel também. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo. Em outras palavras, é hora de vocês se levantarem, porque se vocês não se levantarem, esta nação será quebrada no meio. E vocês precisam se levantar. E quem não for, eu vou matar todos os bois. Lógico que ele está fazendo isso, ele ia cumprir a palavra, mas ele não fez. Ele vai chamar agora, e contou em Esbezeque dos filhos de Israel havia 300 mil, olha quantos soldados. E dos homens de Judá, 30 mil, 330 mil soldados. E Deus vai dar a ele uma estratégia. Ele vai separar em 3 fileiras, em 3 companhias. Versículo 11. E sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília, eu acho que ele se lembrou de Gideão, capítulo 6 e 7, quando ele fez as companhias, para o meio do arraial, e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. E o que nós aprendemos aqui, é que em lutas como essas que Saul está enfrentando, a igreja também enfrenta. E você não tem que fugir e fazer aliança com o inimigo. Você precisa se encher do Espírito de Deus para receber estratégias de Deus, para Deus te dar a vitória em tempos de guerra. Mas o mais interessante vem agora. O quinto e último ponto, que tem a ver com a Santa Ceia. Jabes de Gileade foi poupada daquela aliança. Jabes de Gileade não fez aliança com os amonitas porque Saul veio a intervir. Jabes de Gileade, que lá atrás não subiu para ajudar Israel, agora vai ser assistida pelas tribos de Israel com Saul e vai ser preservada naquele momento. Ela não ajudou lá atrás, mas foi ajudada aqui no presente. Sabe o que é isso, queridos? Jabes de Gileade é a minha vida e a sua vida. Nós éramos egoístas, individualistas, donos de si mesmos, amantes de si mesmos. Mas a graça de Deus nos alcançou, como nós acabamos de cantar. Essa graça nos alcançou. E aqui é o rei Saul. O rei Jesus se revelou a mim e a você. E o mais lindo dessa história não está nesse capítulo. Vem agora. Quando Saul morreu, Jabes de Gileade vai fazer uma honra no culto fúnebre a Saul.
Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis não, em 1 Samuel, capítulo 31. E enquanto você abre, eu quero fazer uma pergunta. Que gratidão Jabes de Gileade tinha por Saul? Saul poupou Jabes de Gileade de uma aliança escúria. Saul poupou Israel, poupou Jabes de Gileade de ter seus soldados vazados. E nada mais agradável, no final da batalha, eles chamam Saul e coroam Saul rei. E eu quero dizer hoje de manhã, agora na Santa Ceia, nós vamos agradecer a Jesus por tão grande livramento, por tão grande salvação, por tão grande proteção. E esse capítulo 11 de Samuel é encerrado com todas as tribos coroando Saul rei e celebrando a vitória. Mas o capítulo 31, nós temos a história da gratidão. Há pessoas que não são agradecidas. Há pessoas que continuam ainda mesquinhas, individualistas, amantes de si mesmas. Parece que elas não aprendem. E que bom que nessa história Jabes de Gileade aprendeu. O mais lindo é que no capítulo 31, verso 8, diz: E sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, quando Saul morreu, e os seus 3 filhos, um deles, Jonatas, caídos no monte Gilboa, olha só, cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, ao redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos. Agora vamos ler o verso 11. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. E jejuaram 7 dias. Em outras palavras, deixem Saul, o corpo dele e dos seus filhos, serem sepultados em paz. Somos gratos pelo que eles nos fizeram, nos protegendo e nos guardando. Como é triste ver quando ovelhas não são gratas, nem a Deus, nem ao rebanho, nem ao pastor. Como é triste ver quando pessoas que você esperava o reconhecimento, a honra, a gratidão, não o massageio do ego, nada disso, mas a gratidão, nós não temos. Jabes de Gileade aprendeu uma lição. Eles eram individualistas, egoístas, donos de si mesmos, iguais a mim e a você. Mas a graça nos alcançou e Saul os libertou e os poupou, assim como Cristo nos tem guardado e nos proporcionado grande salvação. E voltando para o capítulo 11, eles vão se encontrar numa cidade que é referência, Gilgal. E é por isso que eu comentei no início da aula, se você não entender as riquezas das cidades, dos locais narrados na Bíblia, nós perdemos o sentido da história. E a história termina com um capítulo, os últimos versículos, falando que eles foram para Gilgal. Capítulo Samuel, capítulo 11, vamos voltar para o verso 12. E então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos. Vamos fazer uma escola bíblica agora? O que aconteceu em Gilgal? Quem lembra? O que é Gilgal? Gilgal significa em hebraico removido. Lá no capítulo 5 do livro de Josué, eles atravessaram a terra de Canaã assim que passaram por Jericó. Depois. Antes passaram pelo rio Jordão e chegaram ali. E naquele rio eles levantaram 12 pedras para representar as 12 tribos. E naquele lugar chamado Gilgal, Deus removeu deles
o medo, o opróbrio, a baixa autoestima, a vergonha. E ali eles renovaram o pacto e a aliança com Deus que Deus havia feito com Moisés. Isso aparece no capítulo 4 de Josué. Isso aparece no capítulo 5 de Josué, a palavra Gilgal. E quando eles foram circuncidados, os homens, lá no livro de Josué, a faca passou sobre os prepúcios dos homens e eles passaram por uma cirurgia no deserto, sendo circuncidados. E na hora que eles foram circuncidados, Deus disse: hoje eu removi de vocês o opróbrio da baixa autoestima, de que vocês não são nada, mas comigo vocês são mais do que vencedores. Eu removo o opróbrio, eu removo a vergonha, eu removo o medo, e vocês irão na terra de Canaã na minha força, porque Gilgal é lugar de memorial, de aliança com Deus, e agora eles estão nesse mesmo local dizendo: graças te damos, Senhor, por tão grande salvação. E versículo 14 diz: disse Samuel ao povo, vamos ler? Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E eu digo à igreja hoje de manhã: venham, vamos renovar a aliança na mesa, na Santa Ceia, não com Saul, mas com Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. E o mais bonito agora, vamos ler? 15. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E é o meu desejo da Santa Ceia de hoje. Vamos ler juntos? E Saul muito se alegrou ali, com todos os homens de Israel. A história começou com um perigo. A história terminou com uma festa, alegria e celebração. Que linda história de uma cidade que se redimiu. Era muito individualista, dona de si, foi poupada, reconciliada. Saul deu livramento àquela cidade e ela traz sobre si um sentimento de gratidão a Deus por Saul, quando Saul tem a sua cabeça cortada pelos filisteus. Jabes de Gileade disse: eu preciso ir ao velório. E eu conheço histórias de velórios que eu fui, que alguém teve que dizer para mim: nem no velório ele veio, ela veio para agradecer. São escolhas de um coração agradecido que nós deveríamos ter, de honrar aqueles que vieram antes de nós e que hoje têm somado conosco. E meu desejo é que nesta mesa, você e eu procuremos ter um coração agradecido e grato. E deixemos na cruz o nosso individualismo, o nosso ego, o nosso eu. Que tristeza é olharmos nos velórios pessoas que o defunto está ali presente, o corpo, mas elas ainda deixam as mágoas, um coração amargurado e não é capaz de perdoar e nem mesmo de ir ao velório para agradecer. Em gratidão a Deus por aquela vida como instrumento. Essa é a história do livro de Samuel. Histórias que têm a ver com as nossas histórias de vida. E que Saul, que começa tão bem, infelizmente termina mal, nos mostra como sombra do nosso Redentor que nos salvou, que nos amou e nos protegeu e nos deu grande salvação. Vamos cantar mais uma vez para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Porque Jabes de Gileade precisava das outras tribos. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo.
para juntos reinarmos com Ele e dedicarmos a Ele a honra, a glória e o louvor.